Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o assunto do dia que está viralizando no Twitter e sendo explorado hipocritamente pelos bolsonaristas é o dólar alto. O dólar passou de 6, ontem ele chegou a 6, hoje ele chegou a 6,19 e agora da última vez que eu vi ele já está caindo para 6,14, graças às intervenções do Banco Central. E claro que os bolsonaristas estão explorando isso, acusando o Lula de tudo, né? Sendo que eles são o máximo da hipocrisia que você possa definir no Brasil são os bolsonaristas, pessoal. E eu vou explicar para vocês. Uma coisa é um governo assumir uma presidência da República, pegar um dólar no valor baixo e subir esse dólar. Aí esse governo é irresponsável, foi incompetente na economia, é um governo que não soube fazer a lição de casa, etc. Agora, outra coisa é um governo assumir com o dólar já alto e depois ele subir um pouquinho, só porque ele mudou de cifra, né, de 5 para 6, as pessoas virem criticando o governo, sendo que isso aconteceu exatamente no governo anterior, do governo Bolsonaro. O Bolsonaro assumiu a presidência com o dólar a 3,87 e ele entregou o dólar a 5,65, ou seja, subiu quase R$2 no governo Bolsonaro. O governo Lula, que assumiu com esse 5,65, né, quase R$6, de 65 para 6 são 35 centavos. O Bolsonaro aumentou quase R$2 e as bolsonaristas estão culpando o Lula. Onde é que ele estava quando o Bolsonaro estava aumentando o dólar? Tanto é verdade, pessoal, que o Arthur Duval, mamãe falei, que é um cara de direita, anti-Lula, anti-PT, ele teve um debate essa semana com aquele Superman da Jovem Pan, um tal de Marcos, que ele falou mais ou menos assim, vocês podem ver que está público. Cara, eu vim aqui discutir o governo Bolsonaro, é muito fácil falar mal do PT, da inflação, da economia, não sei o quê, mas eu sei que você vai discordar de mim, porque eu entendo que muita coisa errada que está na economia do PT hoje em dia é culpa do Bolsonaro. Até ele, que é um cara anti-PT, ele sabe disso, porque o Bolsonaro não entregou um dólar baixinho pro Lula, ele já entregou o dólar lá em cima. Vocês sabiam que na época do governo Bolsonaro, durante a pandemia, o dólar chegou a 5,97? Quase 6? Você não via um bolsonarista reclamando disso, sendo que o cara pegou o dólar a 3. Agora que é o Lula, eles estão dizendo que o Brasil quebrou, o Brasil vai quebrar, não sei o quê. Não dá, né, pessoal? Aí quando é o Bolsonaro, eles vêm com aquela velha carta na manga, desculpa da pandemia. A pandemia foi a melhor coisa que aconteceu com o governo Bolsonaro. Bolsonaro teve pandemia e guerra, seu animal. A guerra eu acho estranho, né? Porque o Brasil não está em guerra com ninguém, não teve guerra no governo Bolsonaro. Teve uma guerra lá da Ucrânia com a Rússia, que não afetou em nada a gente não tem nem relações comerciais quase com a Ucrânia. A Rússia a gente compra assim, fertilizante, que não foi afetado em nada por causa da guerra. Então o Bolsonaro usar a guerra como desculpa é tão imbecil, que é o mesmo que eu disser assim, não, eu tô com pouco dinheiro porque entrou ladrão na minha casa, na casa do meu vizinho, entrou ladrão. O que tem a ver o cu com as calças? Não tem nada a ver. Mas a desculpa deles é essa. E a pandemia, pessoal, é outra mentira que os bolsonaristas contam. Porque, na verdade, o dólar começou a subir no primeiro ano do governo Bolsonaro. Prestem atenção. Bolsonaro assumiu em janeiro de 2019 e o dólar começou a subir sem parar. Tanto que o Donald Trump, que é amigo do Bolsonaro até hoje, é de extrema direita, é aliado político dele, em 5 de dezembro de 2019, não tinha pandemia ainda, tá? A pandemia só ia começar lá na virada do ano, no finalzinho do ano, lá em Wuhan, na China. E ela só chegou no Brasil aqui na época do Carnaval. Então, em 2019 não tinha pandemia nenhuma. E o Donald Trump já falou, o Brasil e a Argentina estão desvalorizando suas moedas de propósito. Donald Trump. E aí, bolsonarista, o Donald Trump é comunista? Ele é esquerdista? Ele é do Foro de São Paulo? Não, o Donald Trump já acusou o Bolsonaro no primeiro ano de estar aumentando o dólar. E realmente estava assim aumentando o dólar. Quem não lembra daquelas frases idiotas do Paulo Guedes? Ah, porque antigamente estava uma farra danada, empregada doméstica indo para Disney. Olha a mentalidade do ministro do Bolsonaro. Ele acha errado uma empregada doméstica ter condições de ir para Disney só porque o dólar era baixo na época do PT. Na cabeça dele, empregada doméstica não pode ir para Disney. E por causa disso ele foi aumentando os dólares. E na verdade, pessoal, hoje nós sabemos que o Paulo Guedes ele tinha offshores, dinheiro investido em dólares no exterior. Por isso que ele fez essa política de aumento do dólar e convencendo os bolsonaristas de que isso era bom. Teve até uma fala dele de 2021 que ele falou, o dólar alto é bom, atrai mais investimento, é bom o dólar alto. E os bolsonaristas lá. Agora o Lula aumentou um pouquinho. O Brasil vai quebrar. Nós estamos virando uma Venezuela. Fora Lula. Vocês notaram a diferença? O Bolsonaro foi subindo o dólar desde o comecinho do governo dele. Estava pouco se lixando para isso. Agora, só porque mudou de governo, o Lula subiu um pouquinho. Os caras já estão dando piti nas redes sociais. É mole ou que é mais, pessoal? Fora que o Lula, depois que ele assumiu com esse dólar de 5,65, ele foi baixando. O primeiro ano do governo Lula, o dólar chegou a ficar abaixo de 5 quase o ano inteiro. Ele voltou a subir, pessoal, por causa de outras questões. Teve uma crise de commodities que fez o Brasil perder dólar, porque a gente exporta, né? Então teve uma queda no preço das commodities. Teve a eleição do Trump, que também os analistas veem como um risco, né? Porque o Trump está ameaçando de tarifar o mundo inteiro.
É engraçado que o Trump pode pôr taxa no mundo inteiro, né? Se o Haddad cria um impostinho, é o fim do mundo. Já o Trump pode. E outros fatores, né? Como por exemplo os gastos do governo, que o governo no ano passado teve que pagar 90 bilhões só de precatórios que o Bolsonaro deu calote, dentre outras coisas. O governo teve que recompor aqueles programas que o Bolsonaro zerou no orçamento, inclusive o Bolsa Família. Isso gerou um gasto maior no governo. Então é claro que um gasto maior, o mercado fica assustado, acho que o governo não vai conseguir manter as contas, o ajuste fiscal, então o mercado foi subindo cada vez mais o dólar. Aí o Haddad fez aquele anúncio lá do pacote de cortes de gastos, o mercado não gostou, é como se o mercado estivesse chantageando o governo, então o dólar foi subindo, foi subindo, foi subindo. Então passou de 6. Mas para quem pegou já o dólar a 5,65, passar de 6, pessoal, são poucos centavos de diferença. É menos de R$1 de diferença. Agora o outro camarada que aumentou em quase R$2 o dólar, isso eles não acham nada demais, né? É muita hipocrisia da parte deles. Inclusive, hoje, pela segunda vez, aquele dólar converter do Google, ele apresentou uma falha. O dólar converter colocou o dólar a 6,21. Já tinha acontecido isso alguns meses atrás. Mas, na verdade, é uma falha, tá? O dólar não chegou a 5,21 hoje, pessoal. Na verdade, da última vez que eu vi, o dólar estava a 6,14. E o Banco Central finalmente está fazendo alguma coisa, porque também é responsabilidade do Banco Central tentar evitar o aumento do dólar, da inflação. O Banco Central começou a vender dólares, né, da reserva, para tentar controlar um pouco. Não está adiantando muito porque os valores são pequenos. Parece que eles venderam 1 bilhão, 1,2, não sei, milhões de dólares. Sendo que na época do Bolsonaro eles chegavam a vender de 70 bilhões de dólares. Então, o Banco Central também está sendo um pouco ineficiente nessa parte. Mas o fato é que o dólar é flutuante, pessoal. Tá? Ele oscila às vezes para mais ou para menos, oscila. Quando o Lula foi presidente a primeira vez, ele pegou o dólar do Fernando Henrique já na casa dos R$4. E ele conseguiu baixar o dólar para 1,75. Você vê, isso na época quando ele pegou o governo do Fernando Henrique para ele. A mesma coisa agora, o Lula pegou a 5,65 e ficou o ano inteiro com o dólar abaixo de 5. Teve essa subidinha? Teve, isso acontece, faz parte. Agora é só o governo fazer alguns ajustes, algumas coisas, que logo o dólar volta a cair de novo. Até porque não tem motivo para o dólar estar tão alto assim. A inflação não está descontrolada no Brasil. Ela subiu um pouco mais, porque nós tivemos aquela crise no Rio Grande do Sul, e essas queimadas malucas que fizeram aí pelo Brasil, provavelmente bolsonaristas, né, para variar, isso prejudicou muito a safra no Brasil. Por exemplo, o café aumentou absurdamente, porque fazendas de café inteiras foram queimadas. Então, se você tem menos café para vender, o preço dispara. E se o preço de um produto dispara e outro produto dispara, que nem o arroz no Rio Grande do Sul, ou a própria carne, né, no Rio Grande do Sul, etc., é natural que com o preço disparado, a inflação puxe para cima. Por exemplo, os agricultores brasileiros que produzem gado, eles estão exportando mais as carnes, justamente porque o dólar está alto, então eles vão exportando. Aí fica menos carne para o mercado interno, a carne aumenta de valor. Outro fator que explica o aumento da carne, segundo especialistas, é justamente o quase pleno emprego que o Brasil está. Como tem mais pessoas empregadas trabalhando, tem mais pessoas com condições de comprar carne. Então isso gera um pouquinho de inflação, porque os açougues não dão conta de vender para todo mundo, então eles aumentam o preço, inflacionam. Então são esses pequenos fatores, mas podem ser corrigidos pouco a pouco. Vamos esperar aí para ver como é que vai ser a oscilação daqui para frente. Mas o fato é que o governo está trabalhando e o Banco Central finalmente está tentando fazer alguma coisa. E por fim, só para finalizar o vídeo, esses projetos do Haddad para corte de gastos também tá encerrado lá com o Arthur Lira. O Arthur Lira não põe para votação esses projetos, porque são justamente esses projetos que vai mostrar para o mercado que o governo está sim fazendo ajustes, cortando gastos, e fazia o mercado baixar o preço do dólar. Automaticamente a inflação também teria um pouquinho mais de controle. Mas o Arthur Lira fica lá enrolando. O Arthur Lira, que eu falei no vídeo anterior, não sei se foi no último ou no penúltimo, ele fica chantageando o governo. Olha, ou você fala pro Dino liberar as emendas secretas para eu usar como eu quiser, ou eu não aprovo nada favorável ao governo. Como é que você governa um país desse, pessoal? Coloca um pilantra daquele. Inclusive saiu várias notícias hoje, né? Não só hoje, mas ao longo da carreira dele, mas hoje saiu mais uma, né? Que é a cidade lá onde ele tem cabo eleitoral, lá em Alagoas. Parece até que o irmão dele, o pai dele é prefeito, sei lá. Ele está usando o caminhão da Codevasp, que é um caminhão público, para usar naquelas obras hidráulicas lá do Nordeste. Está usando na vaquejada dele. O Arthur Lira é um pilantra. Quem não lembra dos kits robóticos, de tantas outras coisas aí, esquemas de corrupção que ele está envolvido. E agora o bonitão não quer pautar as pautas do Haddad. Não, porque o Dino mexeu com um orçamento secreto, né? As emendas dele, então ele está mordidinho. Então ele não quer pautar essas pautas. Aí como é que você governa um país desse, hein, pessoal? É complicado. Então é isso, pessoal. O dólar deu uma subida sim. Isso é normal, tá? Ele chegou a quase 6 na época do Bolsonaro. E que nem eu falei, é só o governo fazer uns ajustes, ter um pouquinho mais de paciência que ele vai descendo normalmente. Porque o Brasil não tem outros fatores de crise que expliquem o dólar estar alto.
Nem a taxa de juros era para estar tão alta, né? Porque a gente está com pleno emprego, aumento da renda da população, economia crescendo, a indústria crescendo, a indústria está superando até o agro esse ano. Então não era motivo para o dólar estar tão alto no Brasil. Não é um país em crise. Parece até uma crise fabricada ou especulativa do mercado, né? Parece até que eles estão chantageando também o governo, porque não era para estar nesse valor, tá bom? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que você vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. E se inscreve e ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube anda meio bugado ultimamente, a maioria nem sabe quando o canal faz um vídeo novo. Comente aí também qual é a sua opinião. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.